meu amigo, minha amiga, eu estou aqui discutindo com você sobre a sabedoria. Este é o nosso segundo vídeo sobre este assunto. Na vez anterior, eu discuti com você a respeito do que é o conceito da sabedoria. E nós falamos a respeito da escada da sabedoria, os 4 passos para chegar lá, quais são os princípios envolvidos nisso aí. E fiquei de continuar com o tema, falando sobre este assunto nos quatro pontos que Salomão, aquele que foi considerado o homem mais sábio de todos os tempos, o que ele considerou que eram as 4 coisas que um sábio fazia ou faz e que o torna tal pessoa assim sábia, né? E neste vídeo eu vou abordar para você a respeito do primeiro tema, que é justamente o primeiro passo, que é justamente um assunto muito interessante. Nós estamos estudando Salomão. Claro, Salomão faz parte de um contexto religioso e nós fazemos aqui uma série de colocações que vão além da religião, muitas vezes tem a ver com ciência, e eu concordo plenamente com as duas questões. Salomão dizia que a primeira coisa que faz você se tornar sábio é ter temor a Deus, ou temor ao Senhor, como ele dizia. Em outras palavras, em seu texto, como ele colocou, ele dizia que o temor a Deus, ou o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria, é o começo da sabedoria, ou é a sabedoria em si. E então, a gente começa a fazer uma série de situações contextualizando esta situação, e eu vou dar a minha contextualizada, como eu enxergo esse tipo de coisa, e percebi ao longo dessas décadas que nós estamos aí vivendo centenas, talvez milhares de situações ou de realidades junto a organizações, a líderes organizacionais, como é que eles conseguiram fazer realmente coisas incríveis quando pareciam que não seriam capazes de fazer isso, quando não seria possível de realizar esse tipo de situação. Sabedoria. É impressionante. Pessoas que são mais sábias realmente conseguem entregar mais coisas. E eu comecei a perceber que Salomão tem muita razão, ou teve muita razão, ou continua tendo muita razão ao falar a respeito deste tema com essa verve ou com essa lógica, dizendo que é preciso temer a Deus. E, claro, eu não vou colocar aqui a coisa do ponto de vista religioso, eu vou colocar a coisa aqui de um ponto de vista prático que eu percebo, né? Eu tenho uma vida limitada, tenho uma vida curta. Se eu considerar que Deus é eterno, e eu acredito nisso, eu acredito que Deus existe, e acredito que Deus é eterno, Ele é antes, durante e depois, sempre será, sempre foi, mas se Deus é eterno, então nós temos uma situação, Deus sabe tudo, Deus efetivamente sabe o que era antes, o que é durante, o que é depois, Ele obviamente sabe muito mais do que a minha pessoa. Mas se eu sou um ateu, digamos, alguém que não acredita em Deus, eu posso olhar o que Salomão estava dizendo sobre outro ponto de vista. Considerar que aqueles conhecimentos eram basicamente colocados, ou os conhecimentos conforme colocados no livro sagrado, é um conhecimento, ou são conhecimentos que vão sendo obtidos ao longo de várias gerações humanas, que vão sendo acumulados, que vão sendo colocados para o ser humano como se fossem conselhos, ora como ordenanças, como ordem mesmo, e são coisas que efetivamente funcionam, que trazem uma vida melhor, que trazem uma vida, digamos assim, de mais realidade ou realização, digamos, né? De uma forma um pouco mais plena ou totalmente plena, depende do ponto de vista. Eu particularmente considero como totalmente plena. Então, faz sentido. Eu que tenho uma vida tão curta, eu que tenho uma vida não, digamos assim, carnalmente eterna, e inclusive muito limitada,
porque a gente vai viver talvez 70, 80, 90, 100 anos, 40, às vezes tem gente que vive muito menos, de você olhar para uma realidade dessa e considerar a hipótese de você olhar para aquilo que as outras gerações viveram e foram dando de conselhos ou ordens de como deveríamos viver. Porque essas pessoas já plantaram e já colheram coisas boas e coisas ruins. Elas certamente têm muito a dizer a respeito daquelas situações. Nós temos vários conselhos expostos no livro sagrado. Por exemplo, conselhos sobre saúde, sobre alimentação, o que comer, como não comer, a quantidade que podemos comer, e aí depende muito de como você está vendo isso, mas o fato é que nós temos lá muitos conselhos, por exemplo, de como higienizar o seu corpo, coisas que você não deveria fazer em relação a isso. Temos conselhos lá de relacionamentos, e eu digo que coisas que nos preservam de muitos males. Por exemplo, um conselho muito sábio que é dado no texto sagrado é que nós não devemos ser avalistas de ninguém, não devemos avalizar ninguém. E não ser avalista vai certamente, provavelmente, nos livrar de muitos problemas na nossa caminhada terrena aqui. Porque muitas vezes nós garantimos pessoas e essas pessoas não merecem o nosso aval. São pessoas que vão pisar na bola e nós vamos entrar em crises por causa dessas situações. Ou seja, eu diria assim, ajudo, me coloco plenamente à disposição, mas não avalizo nenhuma pessoa. Não avalizo financeiramente a ninguém. Este é um conselho muito sábio, mas existem centenas, milhares de conselhos. Muitos são da área financeira, são outros de relacionamentos, outros são, ou seja, das mais diferentes áreas e áreas que completam o ser humano. E aí, Salomão diz que o temor a Deus, o temor aos conselhos do texto bíblico, ele é o princípio da sabedoria, é o começo da sabedoria, ou o todo da sabedoria, está na verve, no centro daquela questão, não é? Então, nós podemos olhar para esse conceito e considerar o que é temer. Temer tem a ver com ter medo, ou seja, olhar para aquilo e dizer para si: eu não vou afrontar estes conselhos, não serei contra. Afinal de contas, ao longo dos milênios, eles vêm se provando como assertivos. Ou seja, eu olho para as consequências de fazer aquilo que não funciona e que já se provou ao longo das centenas de gerações que não funciona, e eu não vou tentar reinventar a roda, não é? Então eu vou ter medo de tentar fazer aquilo que já está provado pelas gerações e gerações e gerações como coisa que não funciona, e por isso vou obedecer os conselhos. Obedecer esses conselhos significa, de acordo com o texto salomônico, que nós somos sábios por medo. Mas talvez o temor, ou seja, o que significa a palavra temor, não seja apenas isso. Não é só viver com medo, não é? Mas talvez o que mais representa tenha a ver com respeito. É você olhar para tudo aquilo que aquelas pessoas realizaram, olhar para tudo aquilo que elas conquistaram, seja na saúde, seja nos relacionamentos, seja no caminhar da vida, talvez até mesmo nos negócios, e respeitar. É preciso respeitar quem construiu. É preciso respeitar quem enfrentou crises e conseguiu sair delas. É preciso respeitar os conselhos dos vencedores. É preciso respeitar a vida daquelas pessoas que já caminharam sobre a face da terra e têm algo a nos ensinar, quer seja a partir da dor, quer seja a partir da realização ou do amor. Ou seja, respeite, ouça, preste atenção e se aproveite disso. Isso
é ter temor, respeito, reverência, medo de fazer diferente. Então, Salomão, ele nos deu quatro grandes conselhos. Ele claramente disse que o sábio, ele acaba chegando muito mais longe do que aquele que não é sábio. E o primeiro grande conselho que ele diz é: tenha reverência, tenha respeito por aquilo que já se viveu, por aquilo que já se aponta como o que funciona. Que no caso dele, ele dizia que era o temor aos conselhos de Deus, aos conselhos do Senhor. E eu acredito plenamente nisso. Eu desejo a você que você seja uma pessoa cada vez mais sábia, que você olhe os teus antepassados, aquilo que funcionou, e olhe para os conselhos desses seus antepassados que viveram coisas boas, coisas que muitas vezes partiram de situações difíceis, mas que conseguiram construir e realizar. No próximo vídeo eu vou explicar para você o segundo grande conselho de Salomão sobre o que é que você deve fazer para ser uma pessoa sábia.